dia 26 de abril, teremos o último filme da chamada Saga do Infinito dos filmes da Marvel. Uma saga que começou lá em 2008, com o primeiro Homem de Ferro. Por conta dessa finalização, eu resolvi trazer algo que eu venho pensando desde os Vingadores Guerra Infinita, que é fazer um vídeo sobre todos os filmes do MCU. Eu vou explicar mais sobre esse, digamos, quadro no final do vídeo. Então, vamos ao precursor de tudo isso. O primeiro filme do Homem de Ferro, onde eu meio que dividi esse vídeo em duas partes principais. A primeira é onde vou falar sobre a idade desse filme, e a segunda, o legado que ele deixou. Acha que é o único super-herói do mundo? A questão principal que eu vi no primeiro Homem de Ferro é a sua idade bem aparente. No sentido que, hoje em dia, já foram feitos tantos filmes de ação e de herói que é mais que natural que eles tenham melhorado. Então, quando você reolha o primeiro Homem de Ferro, não dá para pensar que, nossa, como ele envelheceu. Não que isso desmereça ele. Como eu disse no meu vídeo da Capitã Marvel, é preciso contextualizar, porque no final das contas, ele foi o primeiro e fez um grande sucesso na época. A questão é que eu acho que ressaltar essa idade é bom para ver como a Marvel cresceu e melhorou, assim como a nossa própria sociedade cresceu em certos assuntos sociais. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna! O filme em si é meio lento, justamente por conta de ser o primeiro, e de estar testando algo ainda não testado, assim como o orçamento o limitava, onde depois do seu sucesso, houve mais possibilidades de criação, principalmente em relação à ação. Eu não lembrava que a cena da caverna era tão longa, assim como eu não lembrava que a cena dele indo ao Oriente, usando pela primeira vez a armadura principal, fosse tão rápido. You're gonna do superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Onde eu diria que essa questão de ele estar datado tem mais peso na produção. Eu não consegui achar para ver se esse filme de 2008 foi feito em película, mas a primeira coisa que eu observo na produção é o granulado que o filme tem. Um granulado que não combina muito com esse filme de herói tecnológico. Eu sei que não é algo controlado, mas é um fator que mostra a idade desse filme. Assim como a trilha sonora, e eu não tô falando do soundtrack, tô falando das músicas sem letras. Músicas que estão meio que obrigando a gente a sentir uma certa emoção, sabe? Não à toa, durante uma época, virou meme aquele som estrondoso de trailer de filme de herói. No caso do Homem de Ferro, essas músicas com batidas graves são meio que exageradas, como se o som estivesse te obrigando a ter aquele sentimento de ação ou de emoção, sem ser algo que naturalmente aparecesse na cena. Na época, até vejo como algo novo e sensacional, e emocionante. Mas, para quem já se acostumou, só ficou muito chamativo. E o mesmo vale para os Foleys, os efeitos sonoros. Nossa, como a armadura de ferro fazia barulho naquela época. Por outro lado, as músicas com as letras davam a personalidade do filme, que mais tarde seria a personalidade do próprio Homem de Ferro, aonde seria a música de entrada do Homem de Ferro no primeiro Vingadores, quando ele vai, entre aspas, salvar o Capitão América. Outro detalhe antigo, mas que melhorou bastante no segundo filme do Homem de Ferro, são os gadgets, que no primeiro filme são bem antigos, sendo um outro ponto que entrega a idade desse filme, onde o que mais me chamou a atenção foi o celular que o Tony usou para falar com o Obadiah, aquele telefone que vira tela. Porque ver o Tony Stark usando um celular desses é um choque muito grande em relação ao tempo. Na época, esse era de fato a forma mais moderna de se comunicar, mas não deixa de dar a sensação para quem está vendo hoje de que esse filme é velho. 3, 2, 1. Porém, eu acho que o maior peso da idade desse filme está na representação feminina. O fato do Tony Stark ser um mulherengo e o filme glamorizar esse estilo é algo bem da época e é algo que provavelmente não seria tão bem aceito pelos espectadores, principalmente as espectadoras femininas. No primeiro filme, tem toda essa questão da objetificação feminina e tratar as mulheres como mero desejo sexual, onde até mesmo há uma falta de respeito em relação a repórter vindo do Tony Stark. Assim também como tem toda a questão da rivalidade feminina com a Pepper Potts, quando ela se encontra com todos esses casos amorosos do Tony Stark. Porém, eu tenho que ressaltar que isso é algo que melhora não só nos filmes no geral, mas como no próprio personagem. You're not helping. No, this is detachable. Okay? It's not a... You don't need that. Mas aproveitando que estou falando de algo
ruim, eu notei 2 detalhes negativos. Afinal, quando a gente vai ver um filme já pensando em analisá-lo, a gente meio que capta bem mais as coisas. O primeiro detalhe que eu notei é que tem um momento no filme onde o cara que estava com o Tony Stark na caverna, o Yazen, vai conseguir mais tempo para o Tony Stark. Ele simplesmente sai correndo, atirando que feito um doido. E os outros homens, que estavam armados, saem correndo ao invés de simplesmente atirarem no Yazen. Eu sei que foi para dar comédia, mas revendo agora, só ficou meio tosco. O segundo detalhe é um erro de continuidade da Dona Marvel, porque no primeiro Homem de Ferro havia toda uma piada sobre o nome da SHIELD, onde o Phil Coulson, em vez de falar a sigla, falava o nome completo, o qual só no final do filme eles se revelam como a sigla SHIELD, mas nos anos 90, no filme da Capitã Marvel, eles já se auto-intitulavam SHIELD. Eu vou dar uma colher de chá, porque no caso do Homem de Ferro quem estava falando era o Phil Coulson, e no caso da Capitã Marvel era o Nick Fury. Então, ambos podiam se referir diferente ao mesmo trabalho. Sou o agente Phil Coulson, da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão. Que nome comprido. Eu sei. Criaremos o menor. Mas agora que eu já falei sobre as coisas, entre aspas, ruins, vamos falar das coisas boas, e principalmente do que a Marvel manteve nos seus outros filmes. O legado do Homem de Ferro. Sr. Stark faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Algo que eu gosto bastante, e até mesmo comparando com o filme da Capitã Marvel, é justamente que no primeiro Homem de Ferro tem todo um mistério para saber quem é o vilão de verdade. Todo um jogo que tentava nos fazer pensar que o vilão careca da caverna é quem iria usar a antiga armadura de ferro e iria enfrentar o Tony Stark no final, onde, ao descobrirmos o verdadeiro vilão, entramos em um padrão Marvel estabelecido principalmente em filmes de origem, que é o que eu vi chamarem de vilão espelho, onde o vilão é como o herói, mas com princípios distorcidos, onde até as suas vestimentas são parecidas, mas com detalhes diferentes. O Obadiah é o sócio do Stark na indústria de armamento, mas, diferente do Stark, ele quer o conflito e a guerra, onde o Tony, ao descobrir a realidade da sua indústria, se rebela. A gente vai ver esse tipo de vilão de novo no Capitão América, no Homem-Formiga e até no Pantera Negra. Na verdade, não só na ambiguidade de quem é o verdadeiro vilão, o filme da Capitã Marvel se parece com o do Homem de Ferro, mas no próprio descobrimento desses dois heróis de que eles estavam sendo enganados esse tempo todo pelos seus, abre aspas, mentores. Mentores que querem a guerra e a dominação, onde os heróis achavam que também só havia essa alternativa, mas ao descobrir o mal que isso causava, se rebelaram. O que está vendo, Tony, não podemos ser tão ingênuos. Não, eu fui ingênuo antes quando achava que existia um limite que não podia ser ultrapassado. É assim que fazemos negócios? Jogando por debaixo dos panos? É isso? Outro ponto que a Marvel manteve é que foi no primeiro filme do Homem de Ferro que começou a questão do filme redondo da Marvel, no sentido que dá para ver que o final do filme foi construído desde o início, que acontecimentos do começo se ligam com acontecimentos do final, algo que dá a sensação de que os filmes da Marvel têm um bom padrão de qualidade. Porque em um filme ou em uma narrativa, não é preciso que tudo esteja ligado em um círculo. Mas quando estão, você sente que aquilo que você viu no começo não foi só enrolação. O exemplo mais claro é o primeiro teste que o Tony Stark faz com a armadura, onde ele descobre que ele tinha que resolver o problema do congelamento do metal, e que com isso, ele conseguiu derrotar o vilão final. Outro exemplo mais sutil é quando Tony Stark sai da caverna e volta para casa e vai trocar a bateria do peito, ele pede para Pepper fazer esse trabalho, onde no final ele pede para Pepper destruir a bateria da fábrica. Assim também, como no meio do filme, a Pepper guarda a bateria velha do Stark, algo que ele queria jogar fora e que no final salva a vida dele. Eu não estou louco, Pepper. Eu finalmente sei o que eu tenho que fazer. Mas eu diria que o principal molde Marvel que o Homem de Ferro deixou foi o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. é o Tony Stark, e o Tony Stark é o MCU, no sentido carismático e humano. O personagem do Tony Stark é um mix de comédia com seriedade, onde, obviamente, a comédia prevaleceu, uma fórmula que iria render até mesmo o seu concorrente, a DC, que deixou aqueles filmes sombrios e épicos, que eu particularmente gostava, para algo mais humano, colorido e carismático, onde essa fórmula soube ser feita pelo Robert Downey Jr., visto que eles tentaram colocar a mesma fórmula no filme do Hulk, mas que o Edward Norton não soube fazer. I was thinking, the journey that Robert Downey Jr. has made,
He's the godfather of all this. Assim, é claro para mim que os filmes blockbusters, não só os de herói, eram de uma forma antes e depois do filme do Homem de Ferro. A tentativa da Marvel foi um grande acerto. E talvez seja por isso que não dê para ignorar a idade que ele tem, visto que foi reproduzido tantas vezes e melhorado tantas vezes. Péppero já foi chamado de muitas coisas, mas nunca de nostálgico. O legado final deixado pelo Homem de Ferro foi a cena pós-crédito. E sim, eu irei comentar todas as cenas pós-créditos de todos os filmes, porque elas são a essência do link do MCU. Eu vejo o MCU como uma grande série, onde os filmes são episódios episódicos, onde os episódios começam e terminam em si, mas que por trás deles há uma grande história a ser contada. Quem acompanha o canal já deve saber que esse é um padrão que acontece nas séries animadas americanas, onde essas cenas pós-créditos são colocadas como cliffhanger do próximo filme e dão uma expectativa para os próximos filmes. No caso do Homem de Ferro, já ali havia uma expectativa para os primeiros Vingadores, e essa cena também liga diretamente com o segundo filme do herói Homem de Ferro. Quando Nick Fury vai até a casa do Tony Stark, ele não só se apresenta como personagem, que vai reaparecer no segundo filme em um papel importante, como dali já apresenta a iniciativa Vingadores. Não. Olha, eu lembro. Você faz tudo sozinho. E aí, como é que tá se virando? Para finalizar, eu estarei sempre trazendo questões orçamentárias dos filmes, pois pretendo fazer um gráfico dos filmes mais lucrativos da Marvel e porque fiz um cálculo surreal em relação aos lucros dos primeiros Vingadores. Assim também, como o lucro é uma forma de apontar o sucesso que o filme teve nos cinemas. No caso do Homem de Ferro 1, ele teve um orçamento de 140 milhões, um orçamento bem razoável comparando com os filmes atuais, e faturou 585 milhões nas bilheterias mundiais. Comparando com hoje em dia, eu diria que seria fraco, mas que ficou em 8º lugar na bilheteria mundial e em 2º lugar na bilheteria americana no ano de 2008, onde quem ficou em primeiro lugar esse ano foi Batman, o Cavaleiro das Trevas. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Para finalizar, como o MCU tem 22 filmes, esses vídeos serão menos roteirizados e editados que o normal, pelo menos eu acho, onde a intenção não é só analisar o filme somente, mas linká-los entre si. Na verdade, eu vou estar comparando os filmes do MCU a todo momento. Também vou deixar claro que vou falar só dos filmes, não estarei analisando os quadrinhos, ou os comparando, ou dando a trajetória desse herói. Não, é só sobre o universo cinematográfico que estarei tratando. Porque o grande motivo de eu estar fazendo esse novo quadro é porque eu adoro o cinema live action da Marvel. Na verdade, tirando o X-Men, foi assim que eu conheci a Marvel, porque antes só via e lia DC, onde rever todos esses filmes está sendo muito divertido. Sobre o conteúdo, entre aspas, normal do canal, estou vendo como irei encaixá-lo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe o gostei, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar. Eu sou Juliana e até!